Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Vocação Jurídica. Que bom ter vocês por aqui. Essa é a sua primeira vez no canal? Se for, meu nome é Roberta Renault, eu sou advogada criminalista, sou professora de prática penal e esse canal foi desenvolvido com o intuito de informar, atualizar, fazer com que você conheça um pouco mais sobre os temas voltados para o direito penal e o funcionamento de um processo criminal na prática. É como eu sempre digo, não precisa aqui ter formação jurídica, ser advogado, estagiário, nada disso. O único objetivo aqui é que você esteja disposto a aprender e eu estarei ensinando para você com muito prazer, tá bom? Olha, essa semana eu estou promovendo um mini curso gratuito através de vídeos diários sobre o cálculo de progressão de regime, tá? E aí, como que eu estou fazendo? Essa é a terceira aula. Nós estudamos casos práticos e, com base nesses casos práticos, eu ensino vocês a calcularem, a identificarem o tempo certo para um condenado progredir de um regime mais grave para um mais tranquilo, ok? Já temos as duas primeiras aulas. Eu sugiro, sempre oriento, quem está entrando aqui pela primeira vez, a olhar as duas aulas anteriores, assiste as duas aulas, estuda, porque esse curso ele tem um nível que vai aumentando. Então, eu começo com casos muito simples e aos poucos eu vou piorando a situação, para que você possa compreender. E hoje a gente já vai começar a falar sobre algo assim um pouquinho mais complicado, para amanhã nós entrarmos no assunto que todos gostam, que são os crimes hediondos. A gente vai fazer o cálculo da progressão de regime com base nesses crimes, ok? Então vamos lá. Lembrando que se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, as minhas áreas de atuação, as mídias sociais, o trabalho que eu venho desenvolvendo também pela internet, eu vou deixar, sempre deixo na descrição do vídeo, nos comentários, um link com o meu cartão virtual. Lá você tem acesso a todas as informações e pode entrar em contato diretamente comigo pelo WhatsApp, ok? Vamos lá, o caso que eu trouxe aqui para vocês, trouxe até um roteirinho para eu não me perder. Vamos lá. O Renato, ele é sócio de uma empresa X. Imagina essa situação. A Sandra trabalha na empresa do Renato e a função dela é de captar clientes para novos investimentos. Tá? Esses investimentos, segundo a empresa de Renato, têm um retorno absurdo. O lucro é muito superior ao que é convencional oferecido no mercado, ok? E aí a Sandra consegue, de uma forma meio duvidosa, uma lista de pessoas que são idosas e já aposentadas. E através dessa lista, ela consegue o contato da senhora Branca. Então, ela vai até o encontro da senhora Branca presencialmente e aborda a senhora Branca. Diz que ela é funcionária de uma empresa e que essa empresa faz investimentos, está acostumado e tem um tipo de investimento que vai trazer um retorno absurdo para ela se ela fizer esse investimento. E aí a dona Branca fala o seguinte: minha senhora, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como fazer esse investimento porque eu não tenho o que dar. E aí vem a ideia da funcionária da empresa do Renato. Olha, a senhora pode fazer o seguinte, a senhora pode fazer um empréstimo consignado. E aí como é que funcionaria, dona Branca? A senhora pega, por exemplo, 300 mil reais de empréstimo consignado. A senhora leva esse dinheiro, estou dando um exemplo, tá? A senhora leva esse dinheiro até a nossa empresa, depois que fizer o empréstimo. A nossa empresa vai pagar todas as parcelas do empréstimo. Fique tranquila que isso não vai afetar a sua vida financeira de forma nenhuma. E ao final de 2 anos, esse dinheiro que a senhora deu para a gente, que colocou lá na empresa, vai ter um retorno, que a gente vai investir nele. 10% desse dinheiro vai para a conta da senhora. Então, o que vai acontecer? A senhora, nisso tudo, vai receber 30 mil reais. E esse empréstimo consignado é como se nunca tivesse ocorrido, porque a senhora não vai pagar nenhuma parcela.
A senhora Branca, que é uma senhora idosa, né? E uma situação financeira complicada, mas sempre pagou as contas direitinho, ela aceita a proposta e até fala com uma outra senhora, que é a senhora Regina, amiga dela, conta essa história para a dona Regina e a dona Regina também fica entusiasmada. E as duas fazem o empréstimo consignado, vão até a empresa, dão esse dinheiro para a empresa e aí o que acontece? Nos 2, 3 primeiros meses, a dona Branca e a dona Regina, senhoras idosas, né? Vítimas, elas recebem as parcelas do empréstimo consignado. Isso durante os 3 primeiros meses. Recebem pontualmente, a empresa repassa direitinho. Quando chega no 4º mês, a empresa deixa de pagar. Aí a Branca e a senhora Regina entram em contato com a empresa e a empresa fica dando desculpa que vai pagar não sei quando, que está com uma situação complicada, enfim, insatisfeitas e com medo de terem sido vítimas de um golpe, a senhora Branca e a senhora Regina vão até a delegacia e comunicam o fato ao delegado. Muito bem, o processo é instaurado contra o dono da empresa, o senhor Renato, e ele acaba sendo condenado. Mas qual crime? O que se investiga no inquérito é o seguinte, que na verdade o Renato, ele nunca investiu o dinheiro que a senhora Branca entregou para ele, que a senhora Regina entregou para ele. Ele, na verdade, nunca investiu. O que ele fez? Ele pagou essas 3 primeiras parcelas das duas com base através de outros clientes que entraram, que caíram no mesmo golpe. Então ele vai captando clientes. O dinheiro que ele consegue desses clientes novos, ele paga as parcelas do empréstimo dos clientes antigos. E assim vai. Nunca houve um investimento, de fato, que tenha gerado esse lucro que ele prometeu. Então, a delegacia chega à constatação que investigou, chega à constatação que houve o crime do quê? Da pirâmide financeira. E, depois de todas as provas apresentadas, o juiz condena o Renato pela prática do crime de pirâmide financeira contra a senhora Regina e contra a senhora Branca, fixando a pena de 10 anos. 10 anos de reclusão, ok? Vamos lá. Esse crime de pirâmide financeira, hoje, nessa situação que eu acabei de falar, configuraria o artigo 171, parágrafo 4º do Código Penal. Então, é o 171, estelionato, com o parágrafo 4º, por quê? Em razão das duas senhoras serem idosas. Então, a pena aumenta de 1/3. Hoje, estamos falando no dia 24 de janeiro de 2023. Vem alterações aí do estelionato, eu até já fiz um vídeo sobre isso e que vão entrar em vigor em junho de 2023. Então, hoje, janeiro, seria essa situação. E sendo estelionato, a nossa função aqui nesse vídeo é ensinar você a calcular quanto tempo o Renato teria para progredir do regime fechado para o semiaberto. Ele foi condenado a 10 anos reclusão, regime fechado, ok? Então vamos lá, vamos ver aqui. Eu fiz aqui um roteiro que também ajuda vocês sempre a entenderem. A primeira pergunta que vocês devem se fazer, se assistiram às 2 primeiras aulas: esse crime é comum ou é hediondo? Porque se for hediondo, as regras são completamente diferentes. Aqui, o estelionato, nessa forma, ele é um crime ainda comum, tá? Então, hoje, 24 de janeiro de 2023, o crime é comum, tá? Muito bem. Uma vez comum, eu vou saber a data em que ele foi praticado. Então, Renato praticou esse crime de estelionato, de pirâmide financeira, contra a Sandra e a dona Regina, antes da vigência do pacote anticrime ou depois? A vigência do pacote anticrime é 23 de janeiro de 2020. Imagina que o Renato praticou isso, eu coloquei até uma data aqui, 30 de janeiro de 2020. Ora, se a vigência do pacote anticrime foi no dia 23, 30 de janeiro
é uma data posterior. Então, a regra da progressão de regime é com base no pacote anticrime. Então, eu já sei que o crime é comum e que a regra da progressão de regime é com base no pacote anticrime. E agora, no exemplo, lá na aula 2, eu expliquei para vocês. Todas as vezes que for um caso assim de crime comum sobre as novas regras, eu preciso entender se esse crime teve algum emprego de violência ou grave ameaça. Esse estelionato que eu falei aqui para vocês, do crime de pirâmide financeira, não houve violência nem grave ameaça. Então, se não houve violência ou grave ameaça, eu vou passar para a segunda pergunta. Aquela pessoa que foi condenada, ela é primária ou reincidente? Imagina que o Renato já havia sido condenado por pirâmide financeira, estelionato, nas mesmas condições em um outro momento. Então, essa é a segunda condenação que ele está cumprindo pena de estelionato. Então, veja bem, ele é reincidente. Então, vamos recapitular? Novas regras do pacote anticrime de progressão, crime comum, sem violência ou grave ameaça e reincidente. Se você olhar o artigo 112 lá da LEP, você vai ver, da Lei de Execução Penal, você vai ver que nessas situações a progressão ela ocorre quanto? 20% do cumprimento da pena. Então, Renato, aqui, para progredir do regime fechado para o semiaberto, ele teria que cumprir 20% da pena total. Se você calcular 20% de 10 anos, que foi a pena total, ele teria que progredir para sair do fechado e ir para o semiaberto, basta que ele cumpra 2 anos de pena. Ok? Agora imagina que o Renato praticou esses crimes de pirâmide financeira, de estelionato, antes da vigência do pacote anticrime. Então, foi numa data anterior a 23 de janeiro de 2020. Então, qual é a regra de progressão? É completamente diferente da que eu falei aqui. A regra é a regra antiga. Aí, você vai ver, o crime é comum. A gente já viu, estelionato, crime comum. Independente dele ter praticado violência ou grave ameaça, independente dele ser primário ou reincidente, isso pouco importa na regra antiga. Basta que ele cumpra 1/6 da pena. E se você considerar o crime lá de 10 anos, ele vai cumprir, para progredir de regime com 1/6 de 10 anos, ele vai ter que cumprir 1 ano e 8 meses. Ou seja, a situação dele na vigência da nova regra de progressão com o pacote anticrime é mais grave. Ele progride em 2 anos. Se ele praticasse o crime antes da vigência do pacote anticrime, né, ele progrediria em 1 ano e 8 meses. Será que ficou claro aqui para vocês? Eu espero que sim. Eu estou tentando fazer essas aulas curtas para que você consiga compreender todo o raciocínio. E se tiver ficado alguma dúvida, não hesite em registrar aqui nos comentários, tá? Eu vou deixar os links das 2 primeiras aulas. Vou deixar também um link de um curso que eu ministro de execução penal. Ele fala não só sobre progressão de regime, como ele fala sobre todos os institutos da execução, ensina você a fazer a petição, a aprender a identificar se cabe aquele benefício ou não para o condenado, enfim, é um curso completo, tá bom? E novas sugestões de assuntos para os próximos vídeos são sempre bem-vindas. Bom, amanhã, né, eu vou fazer um vídeo específico para crime hediondo e a gente vai aprender a calcular de acordo com a regra antiga e com a regra atual, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, até amanhã, na verdade, a partir das 20 horas. Beijo grande, fica com Deus, tá? Tchau!